Bom dia. Eu quero te agradecer por você estar inscrito nesse canal e quero pedir que você deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com os seus irmãos. Eu venho falar aqui um pouco sobre a grande tribulação. Você fala, irmão, a grande tribulação ainda virá? Não. A grande tribulação já veio, porque a grande tribulação era para o judaísmo, porque o povo judeu, matador de todos os profetas, e ainda por fim mataram Jesus Cristo Messias, e exploravam grandemente o pobre usando uma lei que Deus deu para beneficiar. Portanto, a ira de Deus já estava sobre Jerusalém. Era necessário que os dias se cumprissem para que Jerusalém fosse sitiada pelo exército romano e a grande tribulação acontecesse naquela época, no ano 70 depois de Cristo. Veja bem, Cristo pregou e disse assim: quando vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe atenda. Daniel, há muitos anos atrás, avisou: o mal vai crescendo e dentro do templo a exploração crescerá. Tudo que é errado estará com os líderes de Jerusalém, do templo. Então, quando você vê isso, fique sabendo que a grande tribulação está chegando. Fique sabendo que a desolação de Jerusalém está vindo. E ele continuou: então, os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Aqui, ele falou especificamente sobre um lugar geográfico, sobre a Judeia. Ele não falou de outras nações. E disse mais assim: e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma, porque não daria tempo. O exército romano cercaria Jerusalém de uma forma que não teria como quem tivesse fora voltar, porque os portões de Jerusalém estavam cercados por legiões de exércitos romanos. Disse assim: e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Exatamente. Aqueles que estivessem a trabalho de campo, que era uma área muito explorada por Israel, não voltasse para sua casa. De lá mesmo, fugisse para as montanhas, se abrigasse em lugares seguros, por causa do exército romano. Disse assim: mas ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias, porque seria um suprimento bem maior. Já pensou uma mulher grávida morrendo de fome dentro de um lugar cercado, sem poder sair e sem ter comida? Já pensou uma mulher grávida perseguida pelo exército romano, porque o exército romano tinha prazer de matar uma mulher grávida, porque quando ela matava uma mulher de um judeu grávida, ela matava dois. Ela matava o filho, que seria futuramente um defensor dos judeus, e matava também a mãe. Portanto, era difícil. Disse assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque no sábado eles não poderiam andar mais de 1 quilômetro. Por isso, não deveria acontecer, não tinha como eles fugir, porque na lei de Deus eles só podiam andar 1 quilômetro, e 1 quilômetro ele era alcançado pelo exército romano. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco mais há de haver. Ele falou daquela aflição e disse que nunca mais haveria sobre uma nação uma aflição como aquela. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, porque Jerusalém estava cercado dentro do muro com 3 milhões de judeus que tinham vindo para a Páscoa. E se não fossem abreviados aqueles dias, aquela época, não escaparia nenhum judeu. Todos eles morreriam
de fome cercado dentro daquela localidade, porque o exército romano não os deixava sair. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ali, dentro de Jerusalém, alguns tinham crido na mensagem de Jesus de Nazaré, e aqueles que tinham ouvido e crido a mensagem de Nazaré, o Senhor estava se compadecendo deles e disse assim: se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvará. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito, por causa de falsos profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso foi antes da cidade ser cercada. Eles pregavam uma coisa contrária a Cristo, os anticristos daquela época. Eles pregavam que teria bonança, não ia ter problema, não ia cair juízo, coisa alguma, que a cidade estava... Os falsos profetas, eles traziam uma sensação de paz para aquele momento, quando Jesus Cristo sabia que eles viriam para fazer isso, porque Jerusalém tinha que estar debaixo de paz para que acontecesse o juízo de Deus. Porque no livro de Daniel diz assim: quando houver paz, então cairá de repente o castigo ou o juízo de Deus sobre vocês. Portanto, não haverá mais tribulação, porque a grande tribulação é só para os judeus, era só para o judaísmo. E isso já aconteceu no ano 70 DC. É normal acontecer guerra, porque o mundo sempre teve, desde os dias de Jesus Cristo, foi o dia de mais guerra que já houve. Portanto, acontecerá fenômenos naturais, acontecerá tudo aquilo que aconteceu desde o início até agora. E isso não quer dizer que vai vir uma grande tribulação. Não, nada disso. A grande tribulação era só para os judeus. Tenha um ótimo dia e deixe o seu comentário.